Você sabia que o Kirk Hammett foi aluno do Joe Satriani? Pois é, fundou o Êxodos ainda na adolescência, raspou ali a canela do Dave Mustaine e junto do Metallica se tornou um dos maiores guitarristas do thrash metal. Hoje temos o pai de Enter Sandman e rei dos wah-wahs, Kirk Hammett, no Cada Caso, um caos. Kirk Hammett nasceu no dia 18 de novembro de 62 em São Francisco, na Califórnia. Desde sempre a música teve presente ali, né, na dinâmica familiar. A mãe, a Teófila, estava sempre ouvindo um jazz ali, curtindo um Charlie Parker e tal, ou deixava o rádio ligado assim no talo. Eles moravam numa quebrada assim super tensa e ela deixava o som ligado sempre para pensar, tem gente em casa, não vamos entrar aí. Fora isso, caiu de cabeça na coleção de discos do irmão mais velho. Além do som, o pequeno Kirk pirava nas capas dos discos, né, e também nos desenhos dos discos. Sempre foi atraído pelas estéticas mais sinistras, mais chocantes e tal, e desde os 5 aninhos é louco por filme de terror. Nessa época ele passava perrengue, assim, passava fome na escola porque ele gastava o dinheiro da hora do recreio ali com um monte de gibis e revistas e tal. Mas isso, na verdade, era uma fuga, né, que ele encontrou porque ele também sofria abusos do pai, o Dennis Hammett, que bebia pra caramba, batia muito no Kirk e também na mãe dele, e esse abuso rolou por anos, até o Kirk ter ali seus 16 anos, e o pai sumiu na neblina, meteu o pé e largou então aí a família. E não para por aí, o Kirk também foi abusado por um vizinho quando ele tinha só 10 aninhos. Ele conta que o cara era um doente e além de abusar dele, abusou também... Ai, mas isso é muito pesado, né? O cara abusou do cachorro dele, enfim, na frente dele, negócio horrível. O que salvou a vida do Kirk foi a música, né? Aos 14 anos, ele descolou um violão e a terapia era se enfurnar no quarto e ficar tocando por horas e horas. Olha quanta coisa ele viveu, né? E ele usava a guitarra para canalizar toda essa raiva que ele sentia. Ele, moleque de tudo, assim, não entendia por que ele se sentia tão mal, né? Tão bravo com tudo e tal, mas ele sabia que quando pegava na guitarra, esses pensamentos ruins iam embora. Quando ele viu Hendrix pela primeira vez, a cabeça dele, tipo, sabe, explodiu. Aí ele viu Led Zeppelin e não deu outra. Tava claro ali que aquilo era o que ele queria pra vida dele. Daí pra frente, ele respirou música, assim, pra sempre. Tocava muito, assim, 12 horas por dia. Só parava de tocar pra comer, dormir, ver uns filmes de terror aqui e ali. Sabe pique o cara viciado em videogame, que às vezes não sai nem pra ir no banheiro? Ele era assim com a guitarra. Começou a fazer aulas com um professorzinho aí, um tal de Joe Satriani, que mais tarde revelou que o Kirk era um excelente aluno, né? Na real, o Kirk foi o último aluno, né, que o Satriani teve antes dele seguir a própria carreira. Mas enfim, em questão de meses, o Kirk estava assim apavorando na guitarra e ficou obcecado em busca do som perfeito ali, pique D2. Pra você ter uma noção, ele desmontava todos os instrumentos e ficava misturando as peças ali um do outro para ver no que dava. Ele é assim, quando entra numas, ele vai com as 10, ele entra de cabeça. A explicação veio do próprio Kirk, ele falou assim: sabe o que é? Eu tenho toque. Eu sou completamente obsessivo-compulsivo. Esse, de fato, é o meu transtorno mental, fecha aspas. Ali na adolescência, ele estava pirando lá no UFO, no Judas, Tin Lizzy, Iron, Motorhead, e começou a tirar tudo que é som, incorporando toda essa escola no jeito de tocar e essa agressividade interna que ele tinha, né? Foi nessas aí que ele se juntou com um amigo ali da escola e fundou o Êxodos. A ideia era fazer mais ou menos o que o Judas e o Iron estavam fazendo, porém mais pesado. E faziam, viu? Foram um dos caras que começaram ali nessa famosa cena thrash metal da Bay Area e começaram a fazer cada vez mais barulho na cena até que eles abriram para uma banda aí, um tal de Metallica que já estava no rolê faz tempo. Depois de tocar, o Kirk ficou para ver o show e ficou assim de cara. Para ele, os caras só tinham um defeito, o guitarrista não era ele. Passou um tempo, o Êxodos entrou num hiato e o Kirk ficou ali, tipo, a ver navios. Até que no dia 1º de abril de 83, ele recebeu uma ligação do RH oferecendo para ele o posto de guitarrista do Metallica. Isso bem no dia da mentira. Ele só se ligou que era verdade quando recebeu as demos dos caras pelo correio para ir tirando as músicas. Só que o Kirk, ele já tinha a demo. E ele já sabia tocar quase todos os sons, ele era fã da banda. A conexão, então, foi ali, ó, instantânea.
pro Kirk, o fato dele e o James, né, terem vindo de um lar bem bagunçado, bem zoado, fez com que eles se unissem mais ainda. Daí, então, estava consolidada a formação clássica do Metallica e com ela lançaram o clássico maravilhoso Kill 'Em All de 83. Pouco depois foram lá para a terra do Lars, Doce Lars, né, em Copenhague, para gravar o segundo disco, o intocável Ride the Lightning de 84. O Kirk lembra que essa foi uma das épocas mais depressivas da vida dele. Eles tinham um orçamento limitado, então não tinha ali como pagar hotel e tal. Então era aquele esquema banda ruas, né? Dormia no chão do estúdio mesmo, no meio das fitas tudo, enquanto o Lars, bonitão ali e tal, ia para casa, dormia na caminha quente, tinha um quartinho legal. O problema é que o processo de gravação demorou 6 meses. Então imagina, os caras isolados, longe de tudo e de todos, passando o maior perrengue sem comer e nem dormir direito. O Kirk conta que a clássica, espetacular Fade to Black fala justamente sobre essa bad trip. Ele estava animado para gravar, mas não entendia por que ele se sentia tão mal, mas sabia que a guitarra ajudava. Então ele botou todo esse peso na ponta dos dedos e fez da música sua funilaria mental mais uma vez. Era a terapia dele. Em 86, os caras lançam o melhor disco da carreira e favorito do Kirk, o espetacular, como gosto de chamar, Master of Puppets. Super fofinho, né? Aquele disco, meu Deus do céu, um peso absurdo. Só que eu não conseguia aproveitar direito essa maré boa, né? Como a gente comentou aqui no episódio do James, nesse mesmo ano morreu o incrível baixista Cliff Burton, vítima de um acidente com o ônibus dos caras. No dia anterior, eles meteram uma aposta ali, né, para ver quem escolhia os melhores lugares no ônibus. Essa história é quase que um clássico já, né? E aí o Cliff ganhou. E ele escolheu justamente a cama do Kirk. Ou seja, além de perder um amigo super cedo, até hoje o Kirk vive com esse sentimento de podia ter sido eu, né? Assim, até uma culpa ali, né? O tempo passou, o Jason Newsted entrou na banda, gravaram o antológico Injustice for All, e aí o negócio foi ultrapassando, eles foram melhorando o que eles já tinham de espetacular. Durante essa tour, drogas a valer. Nesse ponto aí começa a perder, né? Os caras, como vocês sabem bastante aqui, quem assiste o Cada Caso um Caos já tá PhD nisso, aumenta o dinheiro, aumenta o sucesso, aumentam os shows e aumentam as drogas, as loucuras e as pessoas, né, se seroneando ali, falando, nossa, como vocês são incríveis, os caras vão acreditando nisso e pá! Só que a parte boa foi que o próprio Kirk ali se ligou que ele tava caindo para um downhill sem volta e resolveu parar. Até deu uma escorregadinha aqui e outra ali nos 90, mas largou mesmo. No final dos 80, o Metallica era, famoso, mas eles estavam querendo mais, estavam numas de fazer seu próprio Back in Black, né, de vender muito, dominar tudo que era rádio no mundo. Eram conhecidos, mas não faziam ideia do que ia acontecer, né? Nisso, bom, o Kirk sentou e mentalizou, beleza, eu quero escrever a próxima Smoke on the Water. Ficou ali fritando na guitarra até as 3 da manhã, enquanto ele ouvia Soundgarden no loop. Foi aí que nasceu, então, um dos riffs mais tocados da história do metal, Enter Sandman. Single esse que encabeça o maior sucesso do Metallica, o auto-intitulado Black Album de 91, que vendeu pra Lloraca, né? É como se fosse uma força cultural por si própria, nas palavras do Kirk. Apesar do meme, né, de que o cara toca o mesmo solo há 20 anos, na real, Kirk é uma das maiores entidades vivas da guitarra e assina uma cacetada de hits ali junto do James, né? Creeping Death, Fade to Black, Fuel, Master of Puppets, Sen Anger, Unforgiven, isso só para dizer alguns dos hits ali com R maiúsculo. Inclusive acha que reviveu suas habilidades de compositor depois que ficou sóbrio. No auge aí dos seus 60 anos, ele não sente que viveu tanto e tem mais energia do que nunca, tá limpão, é vegetariano, assim, old school, desde os anos 80, pratica yoga, surfa 3 vezes por semana, corre, anda de bike, ano passado lançou também o primeiro EP solo, também já lançou um livro documentando a coleção de itens macabros, que é uma coisa que também ele pira, além de ter também a sua própria convenção de terror. E ele também tem a sua própria marca de café, vai vendo. Assim como o Metallica, é aquele que prefere olhar para frente e sente que ainda tem bastante lenha para queimar. Então, vamos ver o que ele aprontou no inédito 72 Seasons, que sai agora, né, em abril. E aproveita você aí também para contar pra gente qual o som do Metallica que você mais gosta, qual o solo do Kirk que mais explode sua cabeça. Comenta aí. E um brinde ao mestre do Uau Uau, Kirk Hammett. Para falar sobre, vamos ver o carisma em pessoa, esse psicólogo junguiano, gente boa, meu amigo querido Alexandre Vatti. Fala aí, carisma!
Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar, do Kirk Hammett, do Metallica. Esse guitarrista maravilhoso que conseguiu um ato muito difícil, que é ser reconhecido quando o cara toca apenas um acorde. Então, de novo, não tem pra ninguém. É um dos caras aí grandes que a gente tem que respeitar, tá? Então vamos lá, mais uma vez a gente tem aqui no Cada Caso um Caos uma história de uma criança que deveria estar sendo protegida pela figura do pai, como eu falei no episódio anterior do Anthony Kiedis. E aí o que acontece? Esse pai vai lá e destroça a vida, tanto dele quanto da mãe. E como a Luca falou, ele também sofre um abuso com 10 anos de idade. Isso poderia ser destrutivo, né? Infelizmente é para algumas crianças, mas no caso do Kirk teve uma sacada diferente, ele teve uma saída fenomenal. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho hoje do inconsciente coletivo e a capacidade da criança, assim como os artistas, de acessar esse lugar onde nós temos todas as imagens primordiais de tudo que a humanidade já fez, já sentiu, já produziu. Ninguém vai mais reinventar a roda. Está tudo depositado no que o Jung chama de inconsciente, que é coletivo. E todos nós podemos acessar esse lugar a partir do quê? Da inspiração, da intuição. E a criança tem essa capacidade. Por quê? Ainda não foi formado o ego, né? A consciência ainda não está totalmente ali consolidada, e com isso a criança ela tem uma capacidade de extrair essas imagens do inconsciente que é coletivo. Os artistas têm também porque eles estão mais livres, não tem tantos freios ali, e quando a gente começa a crescer, a gente vai perdendo. Não se fala tanto de manter a criança interior e tal. Isso é simbólico, né? No sentido da gente manter a nossa intuição, a criatividade sempre acesa. E qual foi a saída do Kirk para todos os abusos e as violências que ele sofreu na infância? Claro, tem também ali uso de drogas e tal, mas ele rapidamente já abandona isso. E aí vocês viram que a Luca falou? O cara pratica surf e tal, prefere, né, outras coisas a beber e tal, usar drogas. E aí ele tem duas saídas que eu acho mais incrível, né? Quando a gente fala dos filmes de terror, que a Luca comentou que ele assiste muito e coleciona e tal, essa é uma maneira de dar vazão para algo que foi traumático, mas aí ele vai lá e canaliza isso de uma maneira muito tranquila, de uma maneira criativa e produtiva. Então aquilo que era um trauma, que é o horror, né, que é o temor, aquilo que é avassalador, ele transforma e ele vai colecionando. Quantas das figuras que ele coleciona talvez não tenham sido traumas ali conectados com a infância, de medos, né, de coisas que ele viu ali e sofreu na pele, mas ele foi ressignificando. E aí olha que é importante também, a outra saída foi a arte, a expressão musical. E aí, como a Luca falou, ele vai lá e mergulha, ele até brinca, ele fala assim, eu tenho um toque, esse é o meu transtorno mental. Não é, na verdade, um transtorno mental, é a capacidade que ele teve de extrair lá do inconsciente que é coletivo, porque a pureza da criança vai extrair essas imagens de maneira muito rica. E aí ele foi o quê? Ressignificando toda a história dele. Tá vendo? Mais uma saída. A saída ainda é a intuição, a criatividade, a leveza, a arte, a música. Tá bom, galera? É isso aí. Um abraço. Valeu, Ale, gente boa, segue ele lá no Instagram, ele tá sempre por lá, @psicólogo Alexandre Vatti. E valeu também a todos os nossos membros, a geral que comenta, que curte, compartilha, que manda por WhatsApp, que fala para quem gosta aí de música, de psicologia, de biografia, que fala sobre o canal, vocês são, demais. Carla Lucatelli, Ângela Bezerra, a costura da Deia, maravilhosa, Raquel Fernandes, querida, solta o som, Elaine Barbosa, Fabi Alencar, no Instagram, to.pediátrica, né, terapeuta ocupacional, Rede Lupe, Júlio César, Tom Miller, tem um YouTube fodaralho, que é o Verdade Mundial. Enfim, vocês são demais. Valeu, me segue no Insta também, Luca89FM. Valeu!